Nação Rubro-Negra, bom dia, na medida do possível. Então, passando aqui para a gente trocar uma ideia sobre o jogo de ontem. Eu estou indignado. Muito se falou durante a transmissão da ESPN que o quarto árbitro ele teria dado uma ajuda, feito uma consultoria, vamos dizer assim, ao técnico do Estudiantes de La Plata, dizendo que um determinado jogador estava correndo o risco de ser expulso, que já estava com cartão amarelo, estava cometendo faltas em sequência e, logicamente, ele corria o risco sério de ser expulso e que esse treinador deveria retirar o jogador de campo, né? Substituí-lo. Jogadores do Flamengo ouviram essa conversa e obviamente ficaram indignados, como eu fiquei também, porque isso não é papel de quarto árbitro, prestar assessoria técnica a técnicos, seja o time que for, né? Absolutamente. O que significa isso? O que isso mostra claramente? Mostra que árbitros que são da Conmebol, pelo menos esses que atuaram ontem, estão totalmente comprometidos com a eliminação do Clube de Regatas do Flamengo da competição, talvez até com a eliminação de outros clubes brasileiros. Por quê? Porque desde 2019, portanto há 6 anos, de forma ininterrupta, só clubes brasileiros têm ganho a Taça Libertadores da América. Eu falo Taça Libertadores da América porque era assim que ela era conhecida. Recentemente que ela virou Copa Libertadores da América, mas isso é uma outra conversa, né? Porque eu sou do tempo antigo, eu venho de longe, como diria o José Trajano. Então, durante muito tempo, times argentinos, times chilenos nem tanto, mas times argentinos e uruguaios, né? Peñarol, próprio Estudiante de La Plata, River Plate, Boca Juniors, Independiente Del Valle, Independiente lá da Argentina, Del Valle é lá do Equador, não tem nada a ver com isso. Esses times dominaram a Taça Libertadores da América. O que acontece é que o Brasil, a partir de 2000, nem até antes, até um pouquinho, né, 2016 ali mais ou menos, quando o Grêmio ganhou com o Renato Gaúcho, né, com o Fernandinho sendo protagonista, Fernandinho que depois jogou no Flamengo, diga-se de passagem, o futebol brasileiro, ele vem dominando, monopolizando a Taça Libertadores da América. O Botafogo já ganhou, o Fluminense já ganhou, o Flamengo ganhou 2 vezes, o Palmeiras ganhou 2 vezes na sequência. E esse ano, tudo indica que de novo, tudo indica que de novo tenhamos Flamengo e Palmeiras na final. Pode ser que sim, tá? Tudo indica. Mas com esse tipo de comportamento da arbitragem, que foi no Maracanã, imagina o que vai acontecer lá no estádio do Estudiantes de La Plata, né? Com esse tipo de comportamento da arbitragem, fica nítido que há uma força muito grande por parte da Conmebol e dos seus árbitros que impeçam clubes brasileiros de serem de novo campeões da Taça Libertadores da América, né? Então, porque a hegemonia brasileira está posta já, não tem para onde mais correr. Então, eles estão tentando impedir de formas ilícitas que isso aconteça. Porque dentro de campo, os times brasileiros, ainda que não sejam Flamengo e Palmeiras, mas nitidamente eles são superiores tecnicamente aos outros times da América do Sul. Ainda que essa superioridade não seja também tão acentuada, assim, tão grande assim, como ficou mostrado, por exemplo, no jogo do São Paulo contra a LDU, né? Por exemplo, que a LDU ganhou, e o São Paulo agora vai ter que se virar lá no Morumbi para poder passar da LDU. Mas o que acontece? Ontem, no jogo, o Flamengo ele começou o jogo avassalador. Com 15 segundos de jogo, o Flamengo já estava ganhando de 1-0, né? Dando a falsa impressão de que seria um jogo fácil. E aí, eu falei aqui no vídeo anterior, vocês vão lembrar disso, que jogo contra argentinos em Taça Libertadores nunca são fáceis. São jogos traiçoeiros, são jogos perigosos em que você precisa matar logo o jogo. Você não pode subestimar nunca o adversário. Porque os argentinos, os uruguaios, paraguaios gostam de jogar a Taça Libertadores. Eles gostam de jogar e gostam, obviamente, de ganhar, como nós gostamos de jogar e de ganhar. Só que eles estão muito mais acostumados, durante muito tempo dominaram, né? Os países de língua espanhola dominaram essa competição. Porque é uma competição, desde já é importante salientar isso, né? Trazendo um pouquinho de história, que fala dos libertadores da América, fala de Simão Bolívar, fala de gente de língua espanhola que lutou contra a dominação espanhola, e são essas pessoas, Bartolomeu Mitre, San Martín também, José Martí. Então você tem vários homens de língua espanhola, de descendência espanhola, que lutaram contra a dominação espanhola e libertaram os países da América do Sul, né? E também no caso do México, né? Da dominação espanhola, e por conta disso que se chama Taça Libertadores da América. E essa questão meio que nacionalista, esses países de língua espanhola levam muito a sério. Pode ver os argentinos lá como é que eles são fanáticos pelo país deles.
né? Vocês viram o jogo entre Palmeiras e River Plate, que tinha lá uma faixa no meio da torcida do River Plate enorme, escrito Somos Argentina, né? Aqui no Brasil você não vê isso. Você não vê isso entre os clubes de futebol aqui. Porque aqui no Brasil você tem outras nuances políticas, históricas, né? Fundamentalmente. E só para vocês entenderem como que funciona do ponto de vista do espírito, da vontade, que não é só futebol, é uma vontade política também que insufla, que movimenta, que dá força, que motiva os jogadores nascidos nos países de língua espanhola a ganhar a Taça Libertadores da América. Para eles é questão de honra. Está até acima da questão futebolística, se vocês querem saber. Está até acima da questão futebolística. Para nós brasileiros, não. Trata-se apenas de uma questão futebolística. Porque embora Dom Pedro I seja colocado entre os Libertadores da América, Dom Pedro I, a história do Brasil mostra que ele não libertou coisíssima nenhuma o Brasil de Portugal. Né? O Brasil continuou ligado a Portugal. Então, com tudo isso no pacote, no caldeirão, né, o Estudiantes de La Plata veio para o Maracanã tentando perder de pouco. O próprio Verón, se eu não me engano, Juan Sebastián Verón, que foi, parece que foi ele que falou, né, que era uma questão de fé ganhar do Flamengo. Né? Juan Sebastián Verón, ele é o presidente do Estudiantes de La Plata, grande jogador, jogou muita bola nos anos 90. O que acontece é que o Estudiantes de La Plata, e trouxe uma grande torcida, né, preencheu boa parte dali da área destinada a ela no Maracanã, eles vieram imbuídos desse espírito e tentando perder de pouco. Quando estava 2-0, o Estudiantes de La Plata estava fazendo cera. Os jogadores do Estudiantes de La Plata estavam fazendo cera. Né? 2-0 Flamengo, os caras fazendo cera. Por quê? Porque os caras não queriam perder demais. Porque sabiam que se tomasse mais 2 gols ou 3 gols, seria praticamente impossível a retomada, né? A virada lá. Né? O que acontece é que o Flamengo no primeiro tempo ele perdeu uma avalanche de gols, muitos cara a cara com o goleiro, como eu falei ontem no grupo de que eu participo. O Flamengo perdeu gols cara a cara com o Pedro, perdeu gols cara a cara com o Plata, muita bola na área, o Flamengo finalizou, como o próprio gol do Pedro, o próprio gol do Varela. Teve outras chances também dentro da área de fazer. O Flamengo, antes dos 5 minutos, já tinha finalizado também uma bola com o Saúl, chutou de perna direita, inclusive, que passou rente à trave. O Samuel Lino tendo ampla facilidade ali de evoluir pela esquerda, entrar na área e levar perigo. O Ayrton Lucas fazendo ultrapassagens sucessivas pela esquerda. Então o jogo estava fácil para o Flamengo no primeiro tempo. E aí o que eu falei no grupo? Quando o jogo está fácil, você tem que matar o adversário, você tem que matar o jogo, tem que matar a galinha, tem que tratar logo de fazer 2, 3, 4 gols, como o Flamengo teve oportunidade de fazer 5 no primeiro tempo, só fez 2. O Flamengo teve oportunidade de fazer 5 gols no primeiro tempo, só fez 2. E aí, o primeiro tempo terminou 2-0 Flamengo, quando deveria ter terminado pelo menos 5-0 Flamengo. Quando veio o segundo tempo, se vocês repararem bem no jogo, se vocês reverem o jogo, o Flamengo praticamente não entrou na área do Estudiantes de La Plata, porque o técnico deles, que não é burro, ele reorganizou sua defesa, reorganizou a marcação, e a partir dali o Flamengo praticamente não levou mais perigo dentro da área do Estudiantes de La Plata, como estava acontecendo à vontade no primeiro tempo. Significa dizer que estes caras que vieram ontem jogar no Maracanã contra o Flamengo entenderam a seguinte coisa: com 2-0 a gente consegue virar lá, logicamente. Então vamos impedir os caras de fazerem mais gols aqui. Simples assim. A gente pode até abdicar no primeiro momento, como aconteceu no primeiro momento do segundo tempo, de atacar. E o mais importante seria não tomar uma goleada sonora do Flamengo. O que acontece é que eles perceberam que o bicho não era tão feio assim. O Flamengo cansou no segundo tempo, o Felipe Luiz demorou de novo, aí é uma cornetada mesmo. Sou muito fã do Felipe Luiz, baita de um treinador, tem tudo para ser um dos maiores treinadores da história, tem tudo para treinar um Manchester City na vida, um Barcelona na vida, o Atlético de Madrid obviamente na vida, um Manchester United na vida, até o Chelsea, até o Paris Saint-Germain, ou Milan, entendeu? O Bayern de Munique na vida, um momento futuro. Mas o Felipe Luiz, ele tem demorado muito a fazer substituições. E aí cabe uma cornetada para ele em relação ao Plata. O Plata, ele é um ótimo jogador. Grande parte do torcedor do Flamengo não gosta do Plata. Não sei porquê. O Plata é um jogador tático. Mais ou menos como era o Everton, o 22, que jogou no Flamengo, camisa 22, durante um longo período de tempo, né? E que depois foi para o São Paulo, enfim, depois se arrependeu, falou um monte de besteira. Aquele Everton era um jogador tático, muito útil para esquemas táticos, como o Plata ele é. E os dois têm mais ou menos o mesmo perfil, são leves, são rápidos, são canhotos,
uma inteligência tática muito importante. O que acontece é que o Plata, ele ganhou um cartão amarelo desnecessário no primeiro tempo, dado pelo juiz, de forma covarde, e o juiz claramente ele estava ali, pronto para prejudicar o Flamengo. Bastou uma segunda oportunidade para o juiz dar o segundo cartão amarelo para o Plata e expulsar o Plata. Felipe Luiz, ele tem um olhar clínico para muitas coisas. Ele deveria ter sacado o Plata, ele deveria ter notado essa predisposição do árbitro de prejudicar o Flamengo, porque estava claro isso. Muitas faltas a favor do Flamengo, o juiz inverteu, dando a favor do Estudiantes de La Plata, irritando o jogador do Flamengo, porque era essa a ideia. Como eu falei no vídeo anterior, o Estudiantes de La Plata, ele não conseguiu manipular emocionalmente os jogadores do Flamengo, mas o árbitro sim. E é assim que esses caras ganham jogos, assim que esses caras conquistam títulos. Muitas das vezes. Através do emocional, eles sabem que o jogador brasileiro cai facilmente nas armadilhas emocionais. E eu falei disso no vídeo anterior, só que o Flamengo, apesar de eu ter falado que o Flamengo é um time maduro, etc. Sim, é um time maduro. Mas com o juiz manipulando o jogo a favor do Estudiantes de La Plata, claramente, para todo mundo ver, o Flamengo acabou caindo no emocional. Aí Bruno Henrique entrou mal em campo, Luiz Araújo entrou mal em campo, já entrou da indignação do que ocorreu no intervalo do primeiro para o segundo tempo, e o Plata demorou a ser substituído, sendo expulso em seguida. E aí o Felipe Luiz teve que reorganizar a defesa, colocou o Danilo. Só que agora foi 2-1, os caras perceberam que o bicho não era tão feio quanto parecia, ganharam motivação, ganharam força, né, durante o jogo, se motivaram emocionalmente, psicologicamente, começaram a incomodar o Flamengo e pouco tempo depois do Plata ter sido expulso, o Rossi fez uma defesa que ele não tinha feito nenhuma no primeiro tempo. E logo em seguida veio o gol dos caras, perto do final. O que significa dizer que os caras lá em La Plata dependem apenas de um gol para levar a decisão para os pênaltis e terminar 1-0 para eles, ou um gol de diferença para eles. Se eles fizerem 2, e obviamente que eles vão contar com a ajuda da arbitragem, como aconteceu aqui no Maracanã, eles vão contar com a ajuda da arbitragem lá, muito provavelmente, o Flamengo corre seríssimo risco de ser eliminado da Taça Libertadores da América desse ano, porque subestimou um adversário durante o primeiro tempo, quando abriu o parquinho, o seu Pedro dando bola, dando passe de letra desnecessariamente, mostrando claramente que ali já estava negligenciando o adversário, negligenciando a importância do jogo, né? Querendo dar toquinhos desnecessários, dribles desnecessários, o time, né? Arrascaeta, o próprio Plata, depois, né? O Samuel Lino também no primeiro tempo, sem necessidade, querendo fazer jogadas de efeito sem necessidade. Jogo de Libertadores, você não precisa dar show, dar espetáculo. Jogo de Libertadores é para você jogar e matar o jogo. Jogo de Libertadores, que são jogos eliminatórios nessa fase, você tem que eliminar o adversário, de preferência no jogo de ida. Aconteceu que é a situação do Flamengo atual, porque o Flamengo fez uma péssima campanha na primeira fase, né? Ficando atrás da LDU. Quando perdeu para o Central Córdoba no Maracanã, aquele time ridículo, que nem se classificou para a fase de mata-mata, porque subestimou o Central Córdoba. E eu falei no grupo que eu participo, de rubro-negros, que eu estava vendo o filme se repetir. O Flamengo, da mesma forma que subestimou o Central Córdoba, subestimou o Estudiantes de La Plata ontem durante o primeiro tempo. No segundo tempo, quando tomou o susto, quando o Plata foi expulso, quando viu que o negócio ficou feio, aí resolveu jogar sério. Aí já era tarde demais, meu querido. Já era tarde demais, porque o jogo já estava encaminhando para o fim. E os caras, eles vão cheios de motivação, cheios de confiança para o jogo da próxima semana. E agora o Flamengo, sim, vai ter que jogar como se deve jogar uma Libertadores. Sério, comprometido, para não correr o risco de sair no meio do caminho numa competição que o caminho até a final está fácil. Pérez ou Racing são times do mesmo nível do Estudiantes de La Plata. Em relação ao Flamengo, são times fracos. O Flamengo tem tudo para ganhar essa Libertadores de novo, tem tudo para ganhar o Campeonato Brasileiro de novo, mas enfim, falando exclusivamente de Libertadores, tem tudo para ganhar de novo. Mas, para você ganhar, quando o adversário é fraco, se você tem a oportunidade de fazer 11 gols, como meu time fez uma vez numa pelada ali no Parque do Madureira, então faça 11 gols, como o nosso time fez. Metemos 11-0 no adversário. É assim que você mostra respeito para o adversário. Se você der uma brecha para o adversário, se você baixar a guarda, se você não tiver com a faca nos dentes, o adversário vai suplantar você. Grande abraço, família. Deixa o like de vocês, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, comente aí embaixo. Em breve a gente volta aqui para uma nova resenha. Essa aqui é Flamengo.